Shalom. Agora eu digo Laila Tov, né? São 22 horas e 48 minutos. Hoje tivemos um dia bem diferente, né? Um dia onde andamos pra caramba. Um dia onde eu fiz exercício por um ano. Modo de dizer, mas para quem fica sentado, né, na frente do computador 16, 17, 18 horas, né? Caminhar 5, 6 horas como caminhamos hoje realmente quebra a gente. Mas estou tão feliz e tão alegre que não poderia deixar, né, de gravar o nosso estudo de hoje. Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que aguarda, né, por esse alimento. E também sei, né, até por experiência própria, que quando nos acostumamos a nos alimentar espiritualmente, né, um dia que falhe, né, é pior do que um dia sem comer nada, né, em relação ao alimento. Então, eu decidi gravar agora, né, o nosso estudo de hoje, para não encavalar com o de amanhã, né, e etc, etc. Então vamos fazer uma oração. Pai poderoso, Criador eterno, agradecemos a Ti a Tua bondade, agradecemos a Ti por ser tão bom conosco, agradecemos a Ti, Pai, por nos ensinar a fazer aquilo que Tu queres para que nós possamos estar vivendo, mesmo nesse mundo imundo, mas em paz, tranquilidade, alegria, felicidade, porque apesar de toda a aflição, apesar de todos os problemas, né, que estão sendo causados, estão sendo gerados pela humanidade, nós estamos vivendo ainda por cima nos últimos dias. Mesmo assim, hoje eu compreendo como que aqueles discípulos antigos, né, entravam nas arenas para serem comidos vivos pelos leões e ao invés de sair correndo cantavam louvores a Yahweh. Porque é como disse o Mashiach, né? Ele nos deixou a paz dele, não a paz do mundo. E realmente a paz do Mashiach é aquela paz que o fez, apesar de apavorado, ter se entregue, ter sido morto e ter sido recompensado com a sua ressurreição. Pai poderoso, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelos irmãos que nós temos, te agradeço por tudo, por tudo, por tudo. E peço, Pai, que abençoe com o seu Santo Espírito esse estudo para que ele possa ser bem entendido. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, eu sei que para muita gente, né, esse estudo, essa série que nós estamos fazendo, né, o que é a grande tribulação, em muitos pontos dela, né, talvez sejam novidade, ou talvez não tenham nem conseguido assimilar totalmente o que eu estou tentando explicar. Na verdade, como eu já disse várias vezes nesse estudo, eu não estou fazendo esse estudo para convencer ninguém a aceitar ninguém. Eu não estou fazendo esse estudo para levar alguém para alguma igreja, né? Na verdade, eu estou fazendo esse estudo para aquelas pessoas que são chamadas, para que elas tenham, ou para que elas possam vislumbrar a realidade dos tempos que nós vivemos. Então é nesse sentido, ok? Então a parte onde eu falava sobre a perseguição por parte dos gentios, por parte, né, do joio, em cima daqueles que são de Yahu, né? A parte que eu falei sobre a colheita do joio, eu sei que
eu não disse 100%, né, do que devia ter dito, porque não há necessidade. Porque uma pessoa que consiga entender esses estudos, ela está preparada para aquilo. Uma pessoa que não consiga entender esses estudos, ela ainda vai ter que estudar coisas mais, vamos dizer, menos sólidas, né? Então, por isso que eu estou fazendo o estudo de uma forma que ele seja simples, mas ao mesmo tempo é como diz, né, para o bom entendedor, né? Porque muita gente poderia acabar, sabe, esse estudo acabar se tornando uma pedra de tropeço, dependendo de até que grau a pessoa já chegou de entendimento da palavra. Então é por isso que eu estou fazendo assim. Hoje é os Sinais do Tempo, a parte 15, né? Parte 21 do que é a Grande Tribulação. Está virando um livro, né? E hoje nós temos como subtítulo, né? Ou título dessa lição: Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Isso mesmo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Né? Observe, meus irmãos. Para aqueles que acompanharam desde o primeiro, devem estar notando que eu estou falando sobre acontecimentos dos últimos dias. Deve estar percebendo que eu estou falando, primeiramente, sobre o povo de Ahu e sobre o joio, as duas sementes. E nós encontramos então esse texto que nos diz, né, uma coisa muito estranha que nós vamos estudar hoje. Porque eu creio que o que já foi colocado, né, sobre a colheita do trigo já é o bastante, né, para que as pessoas entendam o que vai acontecer. Tá? Esse último estudo que nós falamos sobre Josué, eu acho que não deixa dúvida. Né? Então, para quem foi dado ver, já entenderam quem serão os ceifeiros. Por isso que eu não vou me estender mais nesse assunto, para não chocar alguns que talvez ainda não atingiram esse ponto de entendimento, ok? Pois o contrário acabaria até entregando ouro ao bandido, vamos dizer, né? Porque até o próprio joio iria ficar sabendo de que forma ele vai ser queimado. E como nos deixou claro, né, Mashiach Yahushua, num texto que foi anotado por Matitiarro, Mateus, no capítulo 10, versículo 16, né? Ele diz o seguinte: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. A grosso modo, é um texto que eu li muitas vezes na minha vida, né? Como eu disse, desde 1982 eu começava em Gênesis, ia até Apocalipse, abria de novo em Gênesis, ia até Apocalipse, e assim todos os dias, né? Eu nunca me cansava de ler e nunca me cansava de encontrar coisas que parecia que eu nunca tinha lido. Agora então nem se fala, agora parece que a palavra de Yahu é outra, né? Com o entendimento que temos tido nos últimos 10 anos. Eu diria que 99% das pessoas que leem esse versículo, né, ou tem dificuldade em entendê-lo, né, ou passa batido.
Porque é estranho, né? Porque como poderíamos ser prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas ao mesmo tempo? Né? Então, a uma primeira leitura, não só nos passa desapercebido, como eu falei, o que nos parece até meio utópico, né? Seria a mesma coisa do que eu dizer: eu estou nervoso que nem uma pilha, mas estou calmo como, sei lá. Vocês estão me entendendo? Como que eu posso ser astuto que nem uma serpente, inofensivo como uma pomba? Isso parece até utopia. Como não nos detemos, né, para entender o verdadeiro significado do dito de Yahushua HaMashiach, né? Porque, na verdade, esse é um dito que a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs, a maioria das pessoas que se dizem crentes, já leram esse versículo. Porque se não leram, não sei nem por que se dizem crentes ou cristãs, né? Porque se não conhecem, né? Então, o que mais prejudica, vamos dizer assim, né, o entendimento correto dessa afirmativa, porque é uma afirmativa, né, de Yahushua, são os falsos ensinos e interpretações errôneas, que só levam em consideração os textos separadamente, né? Na cristandade gostam muito disso, né? Eles pegam um texto lá no meio de um capítulo, de um livro, e dali fazem uma doutrina ou tiram conclusões, né? Isso vem muito da falta de compreensão, porque a compreensão quem dá é o Pai pelo Espírito, e se o Pai não está com a pessoa, ela não vai compreender mesmo. Então ela pega um versículo isolado e cria uma doutrina, né? Que só levam em consideração os textos, né, como eu disse, separadamente, sem verificar o seu contexto no capítulo que está sendo lido, e principalmente, né, porque como nós sabemos que tem muita coisa acrescentada, principalmente se aquilo não foge ao contexto, né, do plano divino como um todo. Aí já surge uma outra questão. A pessoa tem que conhecer o plano divino. Não adianta você ler Mateus e parar ali. E o plano divino? O plano divino está contido em toda a palavra. Porque afinal de contas nós temos que entender o seguinte, que as Escrituras formam um único livro, que foi escrito por inspiração do Espírito de Santidade, que inspirou santos homens a anotarem as palavras de Yahu para todo aquele a quem fosse dado ver, entender e cumpri-las. No caso do versículo acima, nós devemos refletir em cada palavra dita por Yahushua. Vocês vão ver que nós vamos estudar esse versículo e a conclusão é tão diferente, né, do que a gente a um primeiro momento sente. Por exemplo, ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Puxa, será que o Mashiach de Yahu está querendo dizer, né, que nos manda para o matadouro? Vocês já imaginaram você pegar um bando de ovelhas e soltar no meio de uma alcateia de lobos? Mas claro que não é isso que ele está dizendo. Podemos descartar isso. As palavras proferidas pelo Mashiach, assim como ele sempre afirmou, não partiram dele, mas do Pai, que o comissionou para uma missão dupla.
A saber, em Matitiahu 15, 24, ele diz o seguinte: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Então observem, em segundo ponto, que ele sempre deixa claro, tanto que quando diz que ele saiu a pregar, ele saiu a pregar o quê? O reino. E para que o reino aconteça, para que aconteça a unidade das casas de Israel, há necessidade da aliança que foi feita no Sinai com nossos pais e foi desfeita por falta de cumprimento dos próprios Yashurum, né? Que ela tornasse a ter validade, fosse renovada. Então, a segunda missão do Mashiach, que foi a pela qual ele derramou seu sangue, é para que pudéssemos novamente nos achegarmos diretamente perante o Pai, sem necessidade de nenhum sacerdote ou mediador. Podemos entender melhor, né, o que quis dizer Yahushua ao lermos um outro versículo, contido, né, no livro de Yohanan, João, no capítulo 17, do 9 ao 18, onde ele diz assim: eu rogo por eles. Eles quem? Por aqueles que o Pai havia dado a ele e que haviam sido seguidores dele, né? Então ele diz: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Não que o Mashiach seja o Pai, nem o Pai seja o Mashiach, mas um no propósito, um no amor, um no conhecimento e entendimento. No 12 ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ele está falando de Arrudá, né, Judas? No 13: mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Agora observe: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E agora ele diz uma coisa que nos explica o que ele quis dizer, que os enviava como ovelhas no meio de uma alcateia de lobos. No 18 ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, ou seja, assim como ele tinha sido comissionado para pregar no mundo, para falar no mundo, ao ponto de ter sido morto, né? Também eu os enviei ao mundo. Então observe, quando ele diz assim: vos envio como ovelhas no meio de lobos, é porque ele está nos enviando a pregar uma realidade que o mundo não conhece, não gosta, odeia. E não porque ele está nos mandando ao matador. Vocês estão entendendo? Percebem? E a Yohanan,
João, né, no capítulo 17, 9 a 18, né, nós encontramos esse texto que eu acabei de ler. Então agora dá para entender melhor, né? Pois o mundo é composto de infiéis e de descendentes da serpente. Ou seja, simbolicamente, assim como é utilizado para o povo Kadosh a alcunha de ovelhas, também é utilizado nas Escrituras para os ímpios e mundanos chamá-los de lobos. Portanto, a resposta do porquê o Mashiach ter dito eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, é esta encontrada em João 17,18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como eu disse, ser enviado ao mundo para ensinar o reino é ser enviado como ovelha no meio dos lobos. Mas vamos continuar. Nos versículos 13 e 15 ele diz assim: Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, assim como na parábola do joio e do trigo, ambos cresceriam juntos. Porque o Pai não iria tirar os seus do mundo. Então vamos dizer assim, que o joio continuaria no meio do... Aliás, que o trigo continuaria no meio do joio, né? Claro, produzindo frutos diferentes. Na explicação da parábola, né, Yahushua deixa bem claro de que o campo é o mundo. Percebe? E aí nós vemos ele dizendo, né, no versículo 14, que nós acabamos de ler, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Numa demonstração que, embora vivamos, né, no meio do joio, o mundo, com certeza somos minoria em todos os aspectos. Porque o Yahushua afirma, e o mundo os odiou. Ele não disse, alguns do mundo não os aceitaram. Ele diz, o mundo os odiou. Ao enviar-nos ao mundo para ensinar o plano do Eterno, na tentativa, né, de darmos sequência ao trabalho que ele iniciou no primeiro século, ou seja, de encontrarmos, né, as ovelhas perdidas de ambas as casas de Ashuru, né, e a Yahushua nos dá ordens específicas. E aí é que entra então aquela parte do versículo que muitas vezes a gente não entende. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Veja, novamente eu vou dizer, numa primeira leitura isso nos parece utópico, pois como é que podemos ser inofensivos em meio a lobos e ainda sermos prudentes como as serpentes? Mas como eu sempre digo, a palavra ela mesma se responde. Vamos ler aqui o que diz Avinu Shaul em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18. Ele diz assim, se for possível, quanto estiver em vós, ou no que depender de você, tende paz com todos os homens. Observem bem e vejam como agora faz todo sentido a ordem dada pelo Mashiach. Shaul nos diz, se for possível, se depender de você, tende paz com todos os homens. O que demonstra que se somos atacados, nós iremos atacar sim.
E observe que ele ainda diz: se for possível, enquanto depender de você, ele já está abrindo margem para que até nós possamos atacar, mesmo antes de ser atacados. Enquanto depender de nós, tende paz com todos os homens. O que demonstra que, se atacados, nós iremos atacar sim, do contrário, não existiria o porquê da outra ordem dada pelo Mashiach, que diz o seguinte: e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Meus irmãos, eu não sei até que ponto vocês estão por dentro das notícias mundiais, por dentro das guerras, né? São 78 países guerreando. Eu não sei até que ponto vocês conhecem da profecia. Eu não sei até que, ou de que forma vocês interpretam essa profecia, né, dos últimos dias. Mas independente disso, vocês hão de concordar comigo que nós estamos vivendo dias que nunca ocorreram e que é óbvio que basta a gente ter um cérebro desse tamanho e uma inteligência invisível para notarmos que não existe a chance, não existe saída, não existe como melhorar. Por quê? Porque justamente o plano do Pai é provar ao próprio homem que ele é incapaz de se autogovernar. Que ele é incapaz de viver bem se não for dentro daquilo que ele programou para o homem. Poxa, foi ele quem criou o homem. Quem melhor do que ele poderia saber de que forma melhor poderia viver o homem para estar feliz, em paz, bem? Mas o homem sempre rejeitou isso. Sempre existiram homens fiéis a Yahweh. O Mashiach disse no Matitiahu capítulo 24 que a tribulação ia ser tão grande quanto nunca existiu e que jamais existiria novamente. Hoje nós andamos muito pela cidade, conversamos com algumas pessoas e vimos que as pessoas estão assim meio que descontroladas, né? As coisas subindo todo dia no supermercado. Como nós temos pouco dinheiro, nós não vamos ao mercado e compramos uma compra do mês. Não, a cada 2 dias a Eliane fala, o que você quer almoçar? O que nós vamos comprar? E ela vai lá. E ela percebe que de uma semana para outra tem coisas que dobram de preço. Isso é um dos pontos. Como eu disse, até agora eu só falei, né, a respeito da grande tribulação no que tange ao joio, ao trigo, ao servo e ao inimigo do servo. Agora imaginem que a grande tribulação ela é composta de guerra,
de acidentes naturais que o Pai irá provocar na Terra, fome, peste e ainda por cima a perseguição aos verdadeiros seguidores do Criador. Isso tudo ao mesmo tempo. Se nós não estivermos muito bem preparados, nós vamos surtar. Porque hoje nós já estamos vendo coisas acontecerem que na verdade nós sabemos que o Pai está fazendo isso conosco, justamente para nos tornar mais casca dura, para que aguentemos até o fim. Mas e quem não está sendo ajudado pelo Pai? Quem não está conseguindo enxergar tudo isso? Percebem? No momento da explosão, irão blasfemar ao Pai, ao invés de se arrependerem. Quanta gente você já não viu praticar maldades pra caramba e de repente ficar doente e dizer, mas por que eu? Assim será. Hoje você conversa com qualquer pessoa, em qualquer lugar que você chegue. Eu não prego mais, né? Não quero ser esfaqueado antes do tempo. Quando eu estiver com a minha espada, eu posso até pregar. Mas quantas pessoas nós conversamos, né? Eu nem tanto, porque eu fico mais aqui dentro de casa, escrevendo, estudando, gravando, né? Mas eu converso com pessoas pela internet. Pessoas que me chamam para amigos. E tem pessoas que vêm com papos para cima de mim, que no ato você percebe que essa pessoa está completamente fora da realidade do que está ocorrendo. E aí logo me vem aquele texto, né? Que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Eu vou só falar a partezinha que interessa, que está escrito que por eles não terem tido amor à verdade, o Pai os entregou à operação do erro para não crerem a verdade, mas crerem a mentira. Vai ter gente que quando começar a explodir, que não vai nem entender por quê. Sabe, quando eu falo de geopolítica, quando eu falo de países, quando eu falo de governos, 99% das pessoas falam, tem que tirar o Temer de lá. Puxa, se o problema do mundo fosse tirar o Temer de lá, acho que até eu ia lá buscar ele e tirar ele de lá. Mas não, o problema do mundo não é o Temer. O problema do mundo são os seres humanos. Eles têm que ser tirados. Aqueles que não servem, aqueles que não escutam, aqueles que não obedecem a Yahweh. Para aí então o nosso planeta ser totalmente remodelado, totalmente regenerado, e aí então começamos a viver a eternidade. Por hoje é isso, meus irmãos. Eu estou passando aos pouquinhos mesmo, que é para irem pensando naquilo que está sendo dito. Amanhã tem mais, se assim o Pai permitir.
Tá? Eu desejo a todos, então, uma boa noite. Latov. Desejo que descansem. Eu agora vou ter um trabalhinho aí de umas horas, né? Porque eu vou mixar, eu vou renderizar, depois eu vou mandar para o YouTube esse vídeo para que vocês possam assistir. Shalom, a paz e a Yahushua sobre todos aqueles que merecem. Beijo na testa, no coração. Shalom, shalom. Fui.